Olá, crianças! Eu estou aqui numa apresentação da Rede Kids, da nossa primeira igreja presbiteriana de Sorocaba. Eu sou Tânia Boy e vim aqui para contar uma história para vocês. Uma história que está escrita na Bíblia. Se você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15, você vai encontrar uma história que foi contada por Jesus. E é essa história que eu quero apresentar para você agora, do meu jeito. Essa história se chama A Ovelha Perdida. Diz assim: lá nas terras de Jesus havia terras verdinhas, onde crescia uma grama bem gostosa, e lá havia muitas fazendas. Numa dessas fazendas havia um pastor. Ele era um homem muito bom e gostava muito dos animais. O pastor morava nessa fazenda e cuidava de tudo lá, para que todos vivessem bem e felizes. Lá, ele tinha muitas ovelhas, ovelhinhas com as quais ele tinha muito cuidado. Ele levava todos os dias as ovelhinhas para pastar na grama verdinha, tomar a água fresquinha do riacho e depois descansar embaixo das árvores quando estava muito sol. Lá, entre todas aquelas 100 ovelhinhas que o pastor cuidava, tinha uma muito especial. Era a Belinha. A Belinha era a ovelhinha menorzinha daquela turma. Ela era também muito curiosa, adorava novidades. Por isso, sempre que ela podia, ela pedia ao pastor para ver coisas novas, para conhecer outros lugares. Mas o pastor sempre levava naqueles pastos com a grama bem gostosa, levava no riacho para tomar água fresquinha e descansar. Então, a Belinha, como era muito curiosa, queria conhecer outros lugares e ficava pedindo para ir conhecer um novo campo, o que tinha para lá. Então, como o pastor não levava, a Belinha chamou uma outra ovelhinha para ir conhecer. E a ovelhinha disse: não. Ela então convidou outra, que também disse: não, de jeito nenhum. Ai, a Belinha ficou tão chateada, mas ela não desistiu. Então a Belinha resolveu que ela iria do mesmo jeito sozinha. Ela foi então se esgueirando, saindo assim de mansinho e fugiu. Ela saiu do campo sozinha e foi conhecer outros lugares, se arriscando. Lá no campo ficaram todas as outras ovelhinhas que estavam seguindo o pastor. Naquela tarde, quando o sol já foi descendo no horizonte, pronto para deixar a noite chegar, o pastor chamou todas as ovelhinhas. E elas, como todos os dias faziam, foram indo para o curral da fazenda, que é o lugar onde elas vão para descansar, para dormir em segurança. E conforme as ovelhinhas foram entrando, o pastor foi contando. Ele sabia que tinha 100 ovelhinhas, então cada uma que foi entrando, ele contou 96, 97, 98, 99. Faltava uma ovelhinha. Então o pastor olhou em todos os lugares e percebeu que faltava a Belinha. Então ele ficou muito preocupado porque ela poderia estar perdida em qualquer lugar. O pastor então fechou o curral, garantindo que nenhuma das ovelhinhas ficaria em perigo. Assim, fechadas em segurança, ele deixou todas as 99 e decidiu que iria procurar a única ovelhinha que não estava lá. Então o pastor, apesar de já estar ficando escuro, pegou o seu material, o seu cajado e foi saindo procurando a única ovelhinha perdida. E ele foi chamando pelo caminho: Belinha! Belinha! Chamou de um lado, chamou do outro
e nada de encontrar a Belinha. A noite foi caindo, foi ficando tudo muito escuro e com muita dificuldade o pastor continuou procurando. Foi procurando por todos os lugares. Enquanto isso, lá no campo, perdida, estava a Belinha. Ela já não enxergava mais e não sabia onde estava. Estava morrendo de medo, sozinha, apavorada, queria voltar para casa e não achava o caminho. A Belinha começou a chorar. É! E conforme ela chorava, passava por ali um perigo. Um lobo que ouviu o choro da Belinha e foi se aproximando. Era um lobo que estava faminto. Então o lobo foi chegando, chegando, e a Belinha, quando percebeu, começou a tremer de medo, ficou morrendo de medo, porque ela sabia que o lobo poderia jantá-la naquela noite. Então ela saiu correndo, foi correndo e chegou no precipício. Não tinha mais para onde correr. Belinha, desesperada, saltou e enroscou num galho que tinha ali no precipício. O lobo se aproximou para pegá-la e tentou alcançá-la, mas não conseguiu. Nesse momento, quem vinha chegando era o pastor. E quando o lobo ouviu o pastor chegando, ficou com medo e fugiu correndo bem depressa. A Belinha lá chorando, desesperada, enroscada no galho, perigando cair no precipício, chorando, chorando. O pastor ouviu o choro da sua ovelhinha e veio correndo ao seu encontro. Com o seu cajado, ele conseguiu retirá-la dali e pegou a Belinha em seus braços. E assim, carregando a Belinha, o pastor feliz voltou para casa. E lá ele pôde cuidar da Belinha que estava machucada. Ela tinha se ferido ao cair naquele galho do precipício. O pastor colocou Belinha lá junto com as outras ovelhinhas, cuidou das suas feridas, deu-lhe água, alimento e assim a Belinha pôde se recuperar daquele grande susto. A Belinha também aprendeu uma importante lição, que o pastor cuida de cada uma das suas ovelhinhas e que ele sabe o melhor caminho, o melhor lugar por onde ela, como ovelhinha, deve caminhar. A Belinha ficou feliz vivendo lá junto com as suas amigas, em segurança e guiada pelo pastor. E assim nós aprendemos que Deus é o nosso pastor e cuida de cada um de nós que somos suas ovelhinhas. E nós não precisamos ter medo. Deus não abandona nenhuma das suas ovelhinhas. Ele cuida de cada um de nós. E é por isso que essa história é tão importante para a gente aprender que não precisa se preocupar, que Deus olha por nós a cada dia. Então assim acaba a nossa história. E eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês ouvirem uma música muito legal que fala do bom pastor. Então cante junto com a sua família, seus amigos, essa música da nossa igreja que tem muito a nos ensinar. É isso por hoje, tá bom?